Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Thiago e bem-vindo ao De Frente Contigas. Hoje, a nossa convidada é a Ingrid Folim. Se você quiser se apresentar? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Meu nome é Ingrid, eu sou egressa aqui do IEF-Sul de Minas. Eu ia falar da UFSCar. Vou começar de novo. Pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ingrid, eu sou aluna egressa aqui do IEF. Atualmente eu sou estudante da graduação de Linguística da UFSCar. E eu queria agradecer a participação aqui. É ótimo voltar para a rádio. E vamos lá, né? Vamos ver como eu posso contribuir. Primeiramente, vamos começar mais leve, né? Ou talvez não. O que é linguística? Então, essa pergunta, eu preciso te perguntar, você quer a resposta mais curta? Você quer a resposta completa ou você quer as duas? As duas. Tá. Linguística é a ciência da linguagem. O que é isso? Para começar, o meu curso ele é um bacharelado, ele não é uma licenciatura, então não posso me tornar professora, né, com essa formação que eu tenho. Isso é a principal diferença do curso de letras, por exemplo, porque tem a clássica pergunta, eu faço linguística, aí o pessoal diz assim, é tipo letras? Não é. Mas o que seria estudar a ciência da linguagem? É estudar a língua, toda a sua estrutura, e desde os processos de som da fala, até os processos de formar uma frase, quais as palavras, qual a organização que você faz para formar uma frase com as palavras e como essas palavras dão significado. Então, a gente estuda muito discurso, textos, análises textuais, o que determinada pessoa quis dizer com aquelas palavras. A gente estuda de uma forma bem aprofundada. É uma matéria bem teórica, mas a gente também tem a parte prática, que é dividida em 3 ênfases. Um linguista, ele pode trabalhar com produção de material didático. Então, mesmo que eu não me torne professora, eu posso produzir materiais didáticos. Desde dicionários, livros didáticos para o governo, até podcasts, audiodescrição para pessoas que têm algum problema visual. E outra ênfase que a gente pode trabalhar também com PLN, que é Programação de Processamento de Línguas Naturais. O que isso quer dizer? Eu falei programação porque a gente trabalha com programação. Seria ensinar um computador a processar uma língua. Então, a gente... uma das áreas mais viajadas para mim. Para outras pessoas pode ser interessante. Mas a gente realmente aprende programação e como um computador vai conseguir entender como todo aquele processo de informática, como ele traduz aquilo para uma pessoa entender. Então, se a gente fala português aqui no Brasil, quais vão ser os comandos que aquele computador vai usar em língua portuguesa para que fique entendível para as pessoas, né? E aí a última ênfase é a ênfase da análise do discurso, que ela é dividida em várias sub-áreas. Eu posso trabalhar com semiótica, por exemplo, que é fazer uma análise textual. Qual é o sentido que aquele texto está produzindo, aquele livro, aquele filme. Enfim, é um curso, um nome só, linguística, que se subdivide em várias áreas. Por isso eu perguntei se você queria a mais curta ou a mais longa. Nossa, linguística é complicado. Sim. Eu não estava esperando pela programação, não. A gente vê programação, ninguém espera. A gente vai para linguística achando que vai ver coisa de humanas e a gente não vê. Nossa, se você tivesse que falar, você acha... Qual o curso daqui do IF que você fala, que tipo, tendo em vista que você vai fazer linguística, qual você iria aqui para se preparar mais para a área, no caso? Olha, o curso de CV me ajudou muito. Eu acredito que, por se tratar de comunicação, mesmo que seja comunicação visual, a linguística ela também vai tratar da comunicação, porque a gente vai estar trabalhando com linguagem, mas a diferença entre o ensino médio e a graduação, eu acredito que é você ver as coisas de forma mais aprofundada. Como no ensino médio a gente tem todas as matérias do Enem, do vestibular, mais o curso fica muito pesado, então a gente acaba não vendo de uma forma aprofundada, como a gente vê na faculdade, né?
Então, por exemplo, você está lá na aula de português, você está vendo análise sintática. Você lembra o que é análise sintática? Não tem problema não lembrar. Tem gente que está na linguística e não sabe fazer análise sintática. Que é você determinar o que é um verbo, um sujeito, substantivo. Aí a gente vai para a graduação de linguística, a gente não vê o que é um verbo, o que é um substantivo. A gente aprende qual foi o teórico que estudou o verbo e por que o verbo era importante naquela teoria. Então a gente vai ver coisas muito teóricas, mas que fazem sentido para ligar isso com a sociedade. Então, o fato de eu estar usando um verbo na língua portuguesa para dizer que eu estou praticando uma ação, eu organizo de uma forma numa frase. Mas vai ter outras línguas em que o verbo vai começar primeiro. Então, em vez de falar amo você, a pessoa vai falar você amar ou amar você, sabe? Isso vai diferindo para outras línguas. Nossa. Sim. É desse nível. É difícil de entender. Assim, aproveitando que eu tinha falado um pouquinho, eu tinha puxado essa coisa do CV, dos cursos daqui, no caso. Como é que você acha que foi a adaptação pra você? Tipo, do IF pra UFSCar, tá bom que é ensino médio pra faculdade, né? Mas como é que você acha, tipo, comparado, como é que foi a adaptação em geral, tanto no estilo de vida, quanto nas coisas que você tem que fazer, sabe? No tanto que você tem que se esforçar também. Ah, entendi. Olha, eu posso começar dizendo uma coisa que eu sinto muita falta, que é o apoio dos professores. Eu acho que aqui no IF a gente tem uma coisa que a gente tem que valorizar muito, que é essa oportunidade que a gente tem de ter professores bons, capacitados, que a gente tem na universidade também. Então já é uma coisa que se equipara, porque os professores daqui, a maioria vai ter mestrado, doutorado, na faculdade a maioria também tem, se não todos. Mas na faculdade, na graduação, a gente tem uma independência maior, o que é diferente no ensino médio. A gente não é totalmente independente, a gente precisa do apoio do professor, das notas. O professor pega no seu pé, né, para te falar, olha, você vai ficar de recuperação. Na faculdade, não, eles não estão nem aí, é você por você. E então essa independência eu acho que é o que pega mais. Tá. Eu vou pegar. Tá. Vocês têm perguntas? Vocês entenderam o que eu falei? Ficou muito técnico? Eu gostei. Deu pra entender? Ficou entendível eu falar aqui? Deu pra entender. Eu percebi que eu nunca vou fazer faculdade. Não fala isso, você vai sim. Se esforça, Miguel. Vou virar o maior linguista do mundo. Meu sonho é ser Sabe uma coisa interessante que acho que é um exemplo mais prático que eu posso dar de uma análise de frases. Quando eu falo, sei lá, tá chovendo, o que vocês entendem quando eu falo tá chovendo? Chovendo hambúrguer. Vocês entendem literalmente, né? O sentido da chuva caindo, água caindo do céu. Mas na linguística tem uma área chamada semântica e pragmática, que é estudar o significado por trás, né? O que aquilo quer dizer para a sociedade. Então pode acontecer em um contexto específico, o Miguel falar, Ingrid, vamos no cinema? E eu responder, tá chovendo. Isso é uma forma de falar que eu não quero ir para o cinema. faz sentido. Entendeu? E em vez de eu dizer que eu não quero diretamente, eu falo que tá chovendo. É tipo, vamos sair não, meu cachorro tá me catapora. Exato. Você pegou isso, né, do cachorro com catapora fora do contexto e ainda assim produziu um sentido totalmente diferente do que é o sentido literal. Sim. Nossa. Então, a gente estuda umas coisas legais, não é só programação, não. Fica tranquilo. Que bom. Porque, tipo, basicamente vocês estudam, tipo, a coesão de uma coisa com a outra, basicamente. O sentido. Do sentido, tipo, tem a ver com a coesão também. Tipo, não é nem, tipo, como ele disse, tipo, sei o quê, você quer sair comigo? Não. O cachorro tá com catapora. Tipo, o negócio não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Tipo, basicamente vocês tentam entender por que isso faz tanto sentido. Exatamente. Sim. É isso, é semântica. É porque a produção de sentido pode estar muito além do que a pessoa está falando na frase. Então,
Por isso que eu enfatizo que é importante a teoria, né? Muita gente vê, sei lá, se tem 6 textos para ler numa semana, aí você fala, por que eu vou ler esse tanto de texto, né? Tá certo que falta um pouco de sensibilidade dos professores, de passar 6 textos sabendo que a gente tem mais 5 disciplinas. Mas, como a gente está na faculdade, eles entendem, vocês não estão no ensino médio, então vocês têm que ler os textos e se vira. Mas não é bem assim que funciona. Então, eu dei essa volta para dizer que alguns textos, por mais que pareçam cansativos e tal, no fim vai fazer sentido você ler aquilo e aprender o que ele quer dizer e como você aplica isso na vida real. Vocês estudam bastante poesia, ou não? Poesia, não. Depende muito. Porque eu acho que isso é uma das maiores diferenças do curso de Linguística com Letras. A gente não tem literatura. A gente não tem literatura. Mas, por exemplo, tem uma disciplina que chama Introdução aos Estudos Semióticos, que é você estudar o sentido de um texto. Todo o percurso que ele faz e o que o autor que escreveu aquele texto quer dizer. Então, se a gente for estudar, analisar alguma poesia, vai ser nesse sentido, propriamente para a semiótica. Ah, certo. Então, passando para a próxima pergunta. Então, como estudar no IF te ajudou na sua vida? Assim, Em geral. estudar no IF acho que foi crucial para mim, porque se eu não tivesse a formação técnica que eu tenho de CV, de design, provavelmente eu não estaria em São Carlos. Porque é por causa da minha formação, do meu conhecimento técnico, que eu consegui alguns empregos, alguns trabalhos, para me manter lá. Então, se eu não tivesse isso, mais o auxílio da faculdade, eu não sei como eu faria. Sabe? Então, acho que é uma oportunidade muito boa que a gente tem do curso técnico, o conhecimento que a gente adquire, para exercer lá na frente. Às vezes você acha, por que eu vou aprender marketing digital? E aí você entra numa empresa que exige conhecimento técnico de marketing digital. Você já tem esse conhecimento e isso já te leva à frente dos outros candidatos. Então, se eu fosse para São Carlos só com ensino médio, sem saber comunicação visual, provavelmente eu ia entrar em algum outro segmento de trabalho que às vezes eu nem me identificaria. E com e seria para uma empresa, e com esse conhecimento de CV, eu posso trabalhar para mim. Eu posso ter meus próprios clientes e oferecer os serviços. Eu posso fazer design de redes sociais, que é o que eu trabalho. Então, eu vou oferecer para as pessoas. Você está precisando de alguém para atualizar o seu feed no Instagram? Eu posso fazer isso. Entendeu? Uma oportunidade também de dar essa independência. Essa coisa do design, eu sempre... Uma coisa que me fez entrar bastante, ter mais vontade de entrar para CV, porque eu não tinha muito interesse nos outros cursos também. Porque CV tem muito... É uma coisa que você consegue muito usar para algum trabalho mais rápido, sabe? Tipo, algo que você consegue fazer um bico, coisa assim. É uma forma de se manter. Sim, exatamente. Exatamente. Sim, eu vejo... eu vejo moda e TI mais como algo para seguir, sabe? Tipo, não, CV também mas assim... para não me pôr em uma situação ruim aqui. Mas assim, é porque você faz TI, eu imagino que você vai seguir na área, sabe? Tanto que na minha sala não tem ninguém que quer seguir na área. Não tem ninguém que quer seguir em CV. Mas eu imagino todo mundo quer trazer um trabalhinho aqui ali com isso, sabe? Porque é bom, CV é interessante. É engraçado isso, porque é até estranho falar na minha época, como se eu fosse muito velha, mas eu percebo essa identidade do pessoal não querer seguir o curso, porque eu acho que muita gente vem aqui pro IF com essa ideia de que o ensino médio é importante e eles só vão seguir o ensino médio. E acabam esquecendo da importância das matérias técnicas também, como isso pode ajudar. Então, tinha na minha sala muita gente que tinha esse mesmo interesse que você disse, que não queriam seguir na área, mas que de certa forma acabaram seguindo por falta de opção mesmo. Então, acaba sendo importante. A gente faz o que a gente consegue. Exato. Eu não sei das outras áreas, né, o que dizer sobre elas, o TI e a moda, mas eu vejo que não é só a linguística, que é uma área muito segmentada, o CV também. Você vê, de uma forma geral, um pouquinho de tudo, e aí você que vai aprofundar depois. Eu quis me aprofundar em redes sociais, mas vai ter gente que vai se aprofundar em blog,
em site. E hoje eu acabo meio que fazendo tudo isso. Mesmo trabalhando com redes sociais, eu também tenho que trabalhar a parte escrita. Eu falei redes sociais na parte de design, né, que é a comunicação visual. Mas a parte escrita é importante, não só para o objetivo que você está levando, quanto para a linguística em si. Eu também aprendo produzindo textos e uso os conhecimentos linguísticos para isso. Incrível. Tá. Seguindo para a próxima aqui. Tá. Você tá no quarto período, né? Tá no quarto ou Eu terceiro? terminei o terceiro, vou pro quarto. Tá pro quarto, né? Tá. Quais são as principais áreas que você mais se interessa na linguística, quais você mais pesquisa e tal? Eu me interesso bastante na área do discurso, que foi uma das ênfases que eu falei um pouquinho agora há pouco, né? E principalmente da semiótica, porque eu acho que dá para eu conectar um pouco do cinema, que é o que eu gosto, e também usar, talvez, as teorias de CV. Porque aqui a gente acabou vendo um pouco de semiótica, não sei vocês, eu vi um pouco com o Thiago, mas era uma semiótica diferente. Era a semiótica inglesa, eu acho. E na UFSCar a gente vê a semiótica francesa. Acho que não era inglesa, era americana, no caso. E por mais que os autores da semiótica francesa falem que a gente precisa estudar o texto, que o texto é importante, na linguística a gente aprende que texto não são só palavras escritas. Pode ser um texto visual, um texto oral. E aí, a partir disso, a gente faz uma análise. A semiótica ela é o estudo dos sentidos também. Ela é um pouco diferente da semântica, porque são muitas teorias e a gente tenta aplicar. Então, para deixar isso mais didático, você vai estudar uma música, a letra de uma música. Qual o sentido que ela está produzindo? A gente começa a pensar primeiro em oposições. Então, aquela música está falando sobre vida e morte, por exemplo. Vida e morte são opostos. A gente vai começar a estudar a partir disso. Depois a gente vai traçar um percurso narrativo. Qual foi a história que aquele autor está querendo contar naquela música? Uma pessoa que nasceu, viveu e morreu? E aí, por fim, a gente vai tentar entender as produções discursivas daquilo. Por que a morte está sendo abordada naquele tema? A morte tem um sentido positivo ou um sentido negativo? Tudo isso faz parte da semiótica. Nossa. E aí é uma área que eu tenho bastante interesse, pretendo fazer projetos de pesquisa na área. E, assim, eu gosto bastante. Eu acho que todo mundo devia ver um pouquinho de semiótica, porque é muito interessante. Você conhece o canal do Ora Thiago? Você já viu o canal desse cara? Dora Thiago? Ora Thiago. Ora Thiago? Não. Não? A primeira vez que eu ouvi falar de semiótica foi no canal desse cara. É legal. Mas ele fala sobre o quê? Assim, ele tava falando sobre aquela... Sabe, ele tava falando sobre, por exemplo, pessoas que se enxergam... Sabe The Boys? Você já assistiu The Boys? Um pouco. Sabe? Pessoal que se enxerga no... Como é que chama? O cara foda lá, mas... O Capitão... o Capitão Pátria. Pátria. O pessoal que se enxerga no Capitão Pátria, sabe? E mais alguns outros exemplos relacionados e ele fala tipo... Que... Isso acontece... porque ele tava falando de... Miguel, como é que chama aquele gibi que você gosta, que foi adaptado pra Netflix, você gosta muito dele? Cowboy... Da morte. Sandman. Correndo até isso é interessante. Talvez o Miguel goste, que na semiótica tem um autor que ele estuda a semiótica dos quadrinhos. Eu não lembro agora. Não é o Luiz Tati, que ele estuda da... Eu esqueci, mas é um cara brasileiro, da USP. E assim... não. Ele vai estudar, por exemplo, por que nos quadrinhos existe uma... Eu não sei, não é sarjeta que chama. Tem os nomes. O quadradinho chama sarjeta? Sarjeta é o espaço entre os quadradinhos. Como que chama o quadradinho? Requadro. Isso, vai ter os requadros que vai ser fechado e vai ter os que vão ser aberto. Então, eles vão entender por que ele é aberto naquela cena. O que aquela cena quer dizer. Por que ele é fechado.
Porque que no Sandman tem muito isso. É porque quando eu fiz semiótica, teve um grupo que foi apresentar o trabalho final, eles analisaram Sandman. Que chique. E aí eles começaram a tentar entender por que os balõezinhos de diálogo, que também tem um nome, por que um era quadrado, o outro era redondinho, um representava pensamento, o outro representava fala. Na semiótica eles veem isso também. Viu? Dá pra fazer linguística. Venham pra linguística. Aí, ó, você vai Fazer ser um o trabalho próximo sobre linguista. isso, o resto é só tortura. Exatamente. Miguel vai ser o próximo rei dos linguistas. Eu vou ser o rei dos linguistas. É muito interessante. Tem uma área também, eu empolguei agora. Pode falar. Tem uma área da linguística que é criminal. Você pode trabalhar com fonética forense. Inclusive, acho que esse é o momento de explorar a UFSCar e falar que eu tenho um professor que ele ficou bem famoso, que ele trabalha com essa área, fonética forense, o Pablo, e ele conseguiu, né, por meio de uma perícia, provar que uma acusação não era, na verdade, a pessoa que tinha sido acusada. Foi uma notícia que saiu sobre um juiz que ele participou da Lava Jato, e aí o Sérgio Moro ficou no cargo desse juiz porque ele foi afastado justamente por ter sido acusado de ameaçar uma pessoa por ligação, o filho de um desembargador. E aí meu professor ficou encarregado de analisar esse áudio e ver se a voz realmente era desse cara que foi afastado. E não era. Ele confirmou que não era, ele usou todo o conhecimento dele e divulgou na sua perícia que não era. Então, assim, foi bem polêmica, porque o pessoal que era contra esse desembargador queria que ele fosse preso. Ficaram super não agradados com essa notícia, né? Massacraram o meu professor. Mas faz parte, né? Tem gente que não concorda. Mas eu acho que é uma área muito interessante para a sociedade. Porque, imagina, você está sendo acusado por uma coisa que você não falou. Como é que você prova isso? E não só nesse sentido, mas também alguém que sofreu algum sequestro e, sei lá, foi vendado e ouviu a voz de uma pessoa. Depois ela vai querer, né? Se ela sair bem do sequestro, ela vai querer denunciar a pessoa. E ela, mesmo que ela não tenha visto, não saiba quem é, ela vai poder ouvir vozes e identificar se aquela voz é daquela pessoa que sequestrou ela. E tudo isso é feito por meio de processos linguísticos. Eu tive um laboratório, que é a área prática, no primeiro semestre, que era pra gente tentar entender o que uma pessoa estava falando diante de vários sons, vários ruídos. Então, assim, era muito difícil. Era uma menina falando uma frase e por trás daquele som tinha barulho de trânsito, barulho de voz. E isso é todo um processo que um fonético forense tem que fazer, porque ele vai ter que identificar o som muito bem diante de vários barulhos e ele vai analisar gráficos e ver se naqueles gráficos a pessoa está pronunciando uma vogal, uma consoante. Isso tudo favorece na pesquisa. Nossa. É uma área, assim, muito top da galáxia da linguística. Nossa, eu não tinha ideia que algo assim existia. Sendo sincero, você falou de identificar do seu professor falando que o cara não era culpado por causa do áudio, né? Tá lá. Me lembrou muito metaforando, viu? Eu sou, assim, metaforando, literalmente, apenas. Literalmente não, metaforando científico. Ok. Metaforando metaforicamente. Vá. Oi, Ingrid, você conhece a senhorita Bira? Sim, Ela é boa. ela é ótima. Ela é ótima. Você conhece também, Miguel? Sei lá quem que é essa. Vocês conhecem a Rita Von Hunt? Sim. Esses dias eu vi a palestra dela na USP de Sim, São sim. Carlos. Palestra da... Só que não pude chegar próxima dela porque estava impossibilitada de tanta gente que tinha. Não tinha onde eu ficar em pé. Meu Deus, não dá pra tirar uma foto. Não deu. Não deu nem pra ficar na palestra, porque ela é uma pessoa tão acessível que ela preparou um slide de 15 lâminas e ela tava no segundo slide ainda e já tinha passado 1h30. Nossa. E ela tinha 2 horas. E por que passou 1h30? Eu falei que ela é acessível. Porque todo mundo tinha pergunta.
E ela queria ouvir as perguntas tudo na hora, ela não deixou pro final. Então ficou assim, o pessoal ia falando, ela ia respondendo, e aí os slides ficou nisso. Aí eu assim, 1h30 em pé, né? Minhas pernas já estavam desfalecidas. Aí eu falei, desculpa, Rita, eu vou ter que ir embora. Mas eu adorei. Era sobre o quê? Era sobre ciência e gênero. Então, como as pessoas... Ela estava explicando várias teorias científicas para falar sobre gênero, tipo, desde de não binário até as teorias mais recentes sobre isso e como as pessoas lidam. Nossa. Você... Pessoal famoso vai na USP, né? Tá. Vamos dar seguimento pra uma área um pouquinho mais diferente, né? Aham. Então, sobre o projeto Polainas, como é que começou e o que é? Se você quiser explicar. Então, você fez o dever de casa, que foi me stalkear, né? O Polainas é um grupo de mulheres, assim, que eu gosto muito de participar. Que são mulheres que se uniram pela literatura, pelo cinema. São mulheres de vários lugares do Brasil. Majoritariamente aqui do sul, do sudeste. Então, de Minas tem eu, que sou a Ingrid. Tem a outra menina que também chama Ingrid, que é também de Passos. Mas ela passa a maior parte dela em São Paulo, porque ela estuda lá. Assim como eu passo a maior parte em São Carlos. Mas a gente tem a Ana Paula, que é de Belo Horizonte. A Rebeca, que é de São Paulo. Tamires também de São Paulo e a Vanusa. Só que cada uma tem uma vida diferente. E isso é o que, às vezes, atrapalha da gente não poder continuar postando com a frequência que a gente tinha. Porque esse projeto começou lá na pandemia. E aí, como estava todo mundo em casa, não trabalhando, não estudando, em teoria, a gente tinha mais tempo de ler, de ver filmes e falar sobre isso. Mas é assim, é uma página de mulheres que gostam de filmes, de livros e indicam para as pessoas. A gente faz uma curadoria, assim, de uma forma bem leve. E aí, justamente por causa das nossas vidas mesmo, a gente não tem postado tanto. Mas é bem divertido, eu gosto muito delas e do projeto. Entendi. Você já teve vontade de fazer alguma, tipo, uma faculdade de cinema, uma coisa assim? Sim. Linguística não era minha opção favorita. Eu queria seguir na área da comunicação. Então, tanto o jornalismo quanto o cinema era o meu objetivo. Mas aí você faz o SISU, né? Você coloca sua nota lá e você fala, vou naqui ou passar. E aí, linguística foi a que eu tinha passado. E eu fiz meu dever de casa, dei uma lida nos projetos pedagógicos do curso e percebi que tinha essas áreas de cinema por dentro. Porque, assim, quem faz linguística pode ser roteirista. Porque se enquadra dentro de um segmento que é ser profissionais do texto. Então, o roteirista sim inclui. Aí eu falei, bom, é uma oportunidade para eu ir para o cinema. Então, mesmo que eu não esteja vendo teorias do cinema agora, é uma oportunidade de eu conseguir lá na frente, talvez, fazer alguma coisa assim. Se eu não mudar de área até lá, né? A semiótica é uma oportunidade também. Assim, eu vou te perguntar, tem algum roteiro, tipo, vendo como uma linguista? Linguista porque você não formou ainda, no caso. Mas assim, vendo como uma pessoa que estuda linguística, tem algum roteiro de algum filme que você acha interessante nesse quesito, sabe? Ou coisa que você acha ser legal comentar, coisa assim? Tá, você vai perguntar ou você já perguntou? Já perguntei. Tá, então... Pode ser o roteiro de uma série, ao invés de um filme? Eu gosto muito de Fleabag. Porque o roteiro de Fleabag, ele foi muito bem construído, porque antes era uma peça teatral e se tornou uma série. E a forma como ela escreve, mesmo em primeira pessoa, interpretando e olhando para a câmera, interagindo com o público, eu acho até inovador. Mesmo que existam outras séries, como, sei lá, The Office, que eles também falam, né, quebram a quarta parede, eu acho que usar essas linguagens diferentes, tanto a parte escrita do roteiro, a parte visual e a parte de interação, são coisas muito inovadoras para o novo
movimento de câmera, de cinema. Porque você fica... Você se sente parte ali do que tá sendo contado a história. A pessoa tá conversando com você. Você fala, nossa, eu pertenço a esse universo, entendeu? Então eu acho bem bacana. Uhum. Mas Fleabag ainda tem uma intenção diferente, né? Sim. Muito legal. Eu acho que inovador por causa da função da quebra da quarta parede. Sim. Além dessa coisa de você, assim, talvez você nem se sente tanto, mas você fica, além de se sentir uma coisa mais próxima ali, ela tá te contando um segredo, tudo que ela tá pensando, ela tá revelando pra você e não pros personagens que ela tá desenvolvendo. Também tem a questão de fuga, né? Ela tá usando como escape. Sim. E também de ter uma única pessoa que percebe quando ela some e conversa com a gente. Não é todo mundo que percebe isso. Você já viu o Fleabag? Nunca Você tá assisti. super perdido assim. Eu tô concordando com vocês. Assista, vale a pena. Vou tentar. Você já assistiu The Office, Ingrid? Sim. Tá, peraí. Miguel, você assistiu The Office? Algumas partes. Algumas partes. Oi, Thiago, tudo bem? Pô, eu acho uma coisa que eu notei como quando você faz a matéria de fotografia com o Rodrigo, né, você começa a perceber ângulo, coisa assim. E quando eu fui assistir The Office, que é uma série que eu assisti, assim, eu consegui... É diferente, sabe? Eu não sei o que é diferente, mas assim, os ângulos que eles normalmente pegam são... não é o que você... Não é o O esperado. Não é esperado. Eu acho divertido The Office. Eles dão um zoom do nada, Sim. né? A filmagem de The Office, ela é muito uma filmagem de documentário mesmo, porque a proposta da série é ser meio documental, Sim. então eles usam as técnicas ali de câmera muito próximas do documentário. Realmente. Assim... Oi, Miguel. Oi, Thiago! Nossa, você tá tão bonito hoje. Thiago, são só seus olhos. Ai. Então, agora que nós estamos os três sentados à mesa, sobre o que a gente pode falar? Vamos falar sobre cinema. O que você tá rindo aí, ó? Tá rindo? Não tá? Tá bom, vamos continuar, ignore-o. Posso ignorar? Com certeza, Tá bom, eu né? deixo. Ah, tá bom. Não, agora eu vou ignorar então. Nossa, coitado de quem vai fazer essa edição. Quem vai fazer essa edição? Que é quem vai editar. É o Heitor que vai editar isso. Nossa, coitado do Ele tá Heitor. fazendo isso só porque o Heitor que vai estar, coitado. Ele não Heitor, tá sinto aqui entre muito. nós? Não tá aqui entre nós. Não, morreu já. Mas ele é da minha sala também, você tá... Beijo, Heitor. Tá bom, Vamos. vamos. E aí, Thiago? Então, falando um pouquinho sobre cinema, né? Sim. Então... Você já falou que você tem vontade ainda de ser roteirista? Tenho. Eu também. Então a gente vai ser inimigos de profissão ou a gente vai ser amigos? Depende de quem morrer primeiro. De uma maneira suspeita ali, sabe? Ai. Né? Pode dar ali uma acusação, mas é tudo parte do showbiz, né? A gente tem que tentar conseguir o nosso sustento. Nem que a gente tenha que envenenar um outro roteirista, né? Colocar fogo na casa do diretor. Sim. Um negócio assim. Até que o pessoal nos Estados Unidos está em greve, né? Os roteiristas e os atores estão em greve. E o pessoal dos efeitos especiais vai entrar também, porque acabaram de criar um sindicato dos efeitos especiais. Então a gente não vai ter mais filme, praticamente, porque eles vão ficar em greve. Ah, que legal. Muito legal, né? Agora a gente vai voltar à Idade da Pedra dos filmes. A gente vai voltar pra caverna do Platão, vai ter só a sombra assim atrás, e a gente no cinema, nossa, que legal essa sombra. Vai ser top. Eu imagino. Tudo isso por causa da inteligência artificial? E pela má vontade de pagar eles, né? Que é um grande problema. Exato. Verdade. Mas Ingrid, você pensa em aliar o teu conhecimento linguístico semiótico com a questão cinematográfica? Tipo assim, porque a pessoa que já manja um pouquinho mais semiótico, ela consegue criar muito conteúdo a mais num filme, né? Tipo, o jeito que você tá tomando uma certa cena, o que tá aparecendo na tela, que nem o Almodóvar que mete um tanto de tomate no filme sem sentido nenhum,
E aí vai ter um vídeo no YouTube, nossa, por que tem tantos tomates no filme? Você acha que é uma boa aliar esses dois lados? Eu acho sim. Eu acho que é bom porque a gente vai entender qual a motivação pra estar fazendo aquela cena e não só colocando os tomates sem um sentido, né? Mas também eu acho que a obra cinematográfica ela é muito mais o que as pessoas entendem do que a gente quer passar. Uhum. Porque a partir do momento que você publica, né, um filme, Já é do mundo. a pessoa que vai dar sentido pra ele, não mais a gente. Thiago, abre aí a entrevista. Bolão do Oscar ano que vem. É verdade, bolão do Oscar. Quem ganha o Oscar? Bolão. Melhor filme. Vamos lá, ó, Ingrid, porque até perguntaram pra mim lá. Eu falei, gente, tinha me pedido perguntas, aí as minhas amigas gostam do cinema também. Aí falou assim, fala pra convidada, pergunta pra ela se ela acha que quem leva o Oscar, se Oppenheimer leva o Oscar. Ela tá torcendo Claro pro que- Oppenheimer. Eu Mas acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Oppenheimer é muito Assim, eu não sei agora, pensando bem, porque o Christopher Nolan, querendo ou não, ele tem essa... Talvez ele ganhe melhor diretor. confuso. Seria Sendo triste. sincero, eu não fui muito com a cara de Oppenheimer, não. Foi muito confuso Melhor diretor, no começo. Sim, assim, isso é clássico do Christopher Nolan. Tenet foi a mesma coisa. E Tenet foi pior. Tenet é a maldade, é o pior filme do Nolan. Ele Também não faz acho. sentido nem você ver ele de cabeça pra baixo, de trás pra frente, rebobinado na fita. Não faz o menor sentido. E saiu, né? Saiu uns torrents, eu acho, do Tenet, ao contrário. Assim como saiu do mesmo? Memento. O pessoal que não entendia Memento fizeram um torrent do Memento explicado, tipo, na ordem. Memento do Nolan. Olha o rapaz ignorante, ele está muito feliz. Literalmente, eu preciso ver um desses. Porque aí você vê na ordem. Ah, mas Vê esse filme é Tenet. tão legal. Eu não lembro. Eu Você vai gosto. querer pular É da muito ponte. legal. Eu acho que o Oppenheimer ele foi meio ruim, porque assim, pela minha preferência. Eu gosto muito de Godard. Então assim, eu gosto de filmes que pra uma coisa acontecer tem que demorar meia hora. Chantal Akerman também, Getúlio, que é o meia hora da menina com Sai daqui, Machado! Eu gosto de meia hora. Cult ele. Assim, eu gosto das coisas performativas. Eu tava... Agora, o menino Nolan é assim, um segundo já aconteceu o planeta Terra. Aquele filme tem 3 horas de tanto acontecimento que assim, ó. Machado, isso aí é um negócio que eu falei mais cedo. Você pega a proposta de uma coisa, mas quer encaixar a proposta de outra coisa naquilo não faz o menor sentido. Você, tipo, critica um filme moderno por ele não seguir o padrão estético de um filme lá das cucuia de sei lá quantos Não, anos eu não tô atrás. comparando. Desculpa se deixa eu entender o meu Ah, discurso. Porque Tem que analisar seu eu tô discurso melhor. colocando o filtro da minha cabeça. É a minha opinião. Pô, posso- Do que eu prefiro e do que eu não prefiro. Sua opinião é errada. Vamos passar a palavra pro apresentador, Então, né? Que ô, virou o Vou UFC dar minha já. opinião do bolão aqui. Ah. Obviamente, Besouro Azul. Filme do ano. Pior que lançou tanto filme esse ano que é até difícil de lembrar, né? Uhum. Inclusive, tem filmes brasileiros que estão nessa Verdade. Mas não vai corrida. nenhum, sinto muito. Kleber Mendonça Filho, eu acho que vai. Ah, duvido. Que tá agora retrato. Nem o Bacurau foi. Bacurau não foi. Então, Não assisti assim como também, Central deve do ser. Brasil não ganhou. Mas pelo menos Fernanda. foi, né? No Oscar tem que tocar uma bomba. Mas Central do Brasil perdeu pra Vida Dela, o que é uma coisa bem justa. Não foi pra vida. Foi. Não, tá, de atriz que foi da mulher que fez é. Shakespeare. Mas pra filme internacional foi pra Vida Dela. Gente, já que vocês estão falando de Oscar, eu vou fazer uma autopropagação de um artigo que eu escrevi recentemente sobre a troca, a mudança de nome do estrangeiro internacional. Porque o Oscar, né, ele já tem quase 100 anos de história, então ele tá, sei lá, acho que o ano que vem vai ser a 97ª cerimônia. E durante esse percurso de quase 100 anos, ele só foi mudar o nome da categoria, que sempre foi melhor filme estrangeiro, em 2020. E eu tava estudando por que houve essa mudança de nome, né? Trocou melhor filme estrangeiro para melhor filme internacional. E eu descobri que um diretor mexicano, que é o Afonso Cuarón, que fez Roma, que tá na Netflix, ele ganhou na época melhor filme estrangeiro, e no discurso de agradecimento ele foi agradecer o pessoal, obviamente, ele já começa falando assim, eu também vou ser legendado. E aí isso foi uma provocação clara para a categoria, e depois ele continuou, né, dando as alfinetadas, falando assim,
Eu sempre assisti filmes estrangeiros na minha infância. Eu assisti Tubarão, Poderoso Chefão. E aí, o que a gente entende, o que eu entendi pelo menos, é que a cerimônia em si não gostaram de ter sido chamados de estrangeiros. Aí um ano depois desse discurso, eles assim, então, galera, o Oscar agora vai chamar melhor filme internacional, beleza? Então eu tô estudando essa mudança e quais são os discursos por trás dessa mudança. Se é uma questão, né, de exclusão, que quando um mexicano é chamado de estrangeiro não é bem visto por eles, mas pelos americanos é ok. Quando o americano é chamado de estrangeiro não é ok. Então, semiótica, discurso, venham pra linguística. Venham estudar. Vou estar lá no que vem. Amém. Se eu conseguir passar com minha nota no SISU, eu passo. Eu vou lá. Se eu não passar, não. Consegue. Se eu conseguir, que a nota do SISU é super Se eu triste. conseguir. Vamos lá nós dois, Miguel. Nossa, vamos fazer linguiça? Vamos fazer linguiça Vamos marchar, fazer linguiça. Vamos fazer linguiça? Nossa, eu tava fazendo inscrição pra Unesp aqui agora. Ciências E sociais. podia ter sido a pergunta, né? Porque eu tava em dúvida entre letras e ciências sociais. Os dois vão te deixar. Você quer ser relativamente professor? sem dinheiro. Eu quero estudar. Eu acho que eu não tô nem preocupado com profissão, porque os dois vão me deixar pobre. Também não preocupa com a alimentação, né? Tipo isso. Os dois vão me pagar bem. Qual Unesp? Araraquara. O pessoal de letras lá é bem legal. Você conhece o pessoal de letras? Agora É porque sempre que tem algum congresso, alguma coisa, eles vão, né? O pessoal que fez letras e faz pós-graduação em linguística, geralmente eles estão... Legal. Vamos fazer a graduação em linguística, Machado, e a pós em letras. Vambora! Ou o contrário. A maioria dos meus professores são formados em letras, né? Porque pra ser professor... Deus me Então, livre. linguística tem essa característica, não sei, ou essa impressão de ser funil. De tipo, letras ser mais guarda-chuva do que linguística. Linguística, você estuda linguística, né? Tem a disciplina de linguística no curso de letras. Tem, mas não é aprofundada. Claro, nada. Então, um funilzinho. Aí vai lá e abre mais. Arregando. É tipo Mario. É tipo Mario. É tipo assim, uma coisa que deixa a gente feliz na linguística é que a gente não tem que ficar ensinando e aprendendo regras. Ótimo. Que é o que o pessoal de letras faz. Então, eles aprendem gramática, então você tem que falar desse jeito, escrever desse jeito e ponto final. Na linguística, a gente entende que tem variações, que o dialeto caipira não é diferente do dialeto formal. A gente não julga por isso. Então, são vários processos, porque isso faz parte da aprendizagem, né? Vai ter professores que vão, no ensino médio, no ensino fundamental, te julgar se você escrever errado ou falar errado. Errado na visão deles, porque para a linguística a gente entende que não tem errado ou certo. A gente entende que tem dialetos, sotaques e aprendizados que fazem parte de uma realidade. Isso foi uma crítica para letras, assim? Não foi. Por mais que pareça, letras linguísticas estão relacionadas, mas eu acho que é mais uma crítica para pessoas que não têm conhecimento linguístico. E não é que todo mundo é obrigado a ter conhecimento linguístico. Vai ter autores que vão falar que todo mundo é linguista. E isso é caracterizado como linguística popular, que são as pessoas que fazem linguística sem ser profissionais. Então, uma pessoa que trabalha lá no campo e tem o dialeto, o sotaque dela, ela está fazendo linguística, ela está trazendo novas palavras pra gente e a gente está aprendendo com isso. Então, tudo no final é linguagem, é língua, é dinâmico, muda. Tudo faz parte dessa categoria enorme que a gente chama de linguística. Legal. Que chique. Nossa. É muito chique linguagem. Mas letras é ruim. Sabe por quê? Esse é um movimento recente na internet brasileira. É que letras, o professor de português, de escola, né, principalmente fundamental, ele ensina sobre o gibi para os alunos. Você tem esse conteúdo rapidinho. Só que ele não tem uma matéria disso na faculdade. Então não tem o menor preparo para falar sobre isso. Então você tem esse movimento de ter uma matéria voltada para quadrinho, letras, para o pessoal pelo menos saber do que eles estão falando. Porque não tem. O que você acha disso, Machado? Eu acho que tem que ter mesmo. Que bom. É uma pena que a academia desmerece muito essa questão de gibi. E sobra muito mais pro pessoal da linguística fazer trabalho em cima. A gente tem muitos linguistas de desejo no Brasil.
Então, mas um dia você chegou a me falar, assim, às vezes você posta, aí eu só vejo, mas você não tem nenhuma explicação assim a mais, só que você já chegou a apontar pra mim que história em quadrinho não é literatura. De jeito nenhum. Por quê? O que é literatura? Ó, aí entra a questão linguística, né? Pra você, é linguística e semiótica agora. A literatura, ela tem algumas características muito intrínsecas dela. Uma delas é a linearidade. Por quê? A sua leitura de um livro é você pegar e ir passando aqui as linhas, ó. No gibi não. No gibi o tipo de leitura é simultâneo. Se você bate o olho na página, você já vê o último quadro, você já vê como é que aquilo vai terminar. Então, a própria estruturação da mídia ali dentro já é muito diferente, né? No quadrinho é a simultaneidade e tem um outro lá negócio que no momento eu esqueci, mas tem esses pontos assim que envolvem o modo que você lê e, consequentemente, o modo que você produz aquele tipo de mídia, que faz com que ele não chegue perto da literatura, assim. Só que, obviamente, você vai ter, tipo, alguns encontros muito próximos. Um encontro... Porque o pessoal fala, encontro de gibi com literatura e pega uns gibis muito aleatórios, tipo, sei lá, o Heimat da Nora Krug, não sei falar alemão, lá da Alemanha, que ela faz um gibi que é praticamente só texto. Ou um gibi que é praticamente só um livro ilustrado. Mas na literatura você tem o concretismo brasileiro. Concretismo, a poesia concreta brasileira, ela é muito próxima de história em quadrinhos. Porque você tem, tipo, quadro sequencial, assim, né? Lembrei, sequencialidade e simultaneidade. Né? Você vai ter ali, tipo, um bagulho todo sequencialzinho e parece um gibi. Só que não é. É poesia concreta, aí a academia fica, nossa, poesia concreta, isso aí, arte de verdade. Sendo que é praticamente um gibizão estranho, sabe? E a gente tem outros modos de tangência, que no caso é o livro ilustrado. O livro ilustrado, ele é uma tangência gigante entre gibi e literatura, mas a gente tem alguns outros pesquisadores, tipo o Paulo Ramos, no Leitura dos Quadrinhos, ou Linguagem dos Quadrinhos, acho que é leitura, que ele fala que o livro ilustrado, ele é um gibi, só que ele, o que faz, ele deixa de ser um gibi extratextualmente, tipo assim, dentro dele mesmo ele é um gibi, só que fora as pessoas não encaram ele como, então tipo, é uma diferença extratextual, sabe, não tá ali na mídia, mas sim no modo que você pensa ela e no modo que você absorve o que ela tá te passando, sabe, mas não no modo que você necessariamente lê. Tem várias coisinhas assim que diferenciam o gibi de literatura. E também porque o gibi é muito mais legal do que literatura. Ninguém merece ler livro de letrinha. Curiosidade, mano. A linguística, ela tem a ver com aquela parada, tipo assim, questão ortográfica. Deve estar quase como uma você hora diz, tipo assim, Uma hora e meia por aí. não Deve tem ter certo e começado errado, umas sei lá, a 20 gente frases. do som mesmo, não se forma de falar, não é certo nem errado, mas tipo assim, essa parte entra na parte tipo, ortográfica também, tipo o PH no farmácia antigamente, acentos, negócio assim, sabe? Isso, a gente estuda isso sim, só que eu não sei se você está falando de ortografia, então é da escrita, não é, né? Da gramática e das regras. A gente estuda assim, como às vezes o que levou esse processo qual foi o processo que levou a perder essa letra, ou como chegou uma palavra, a formar uma palavra. Mas assim, não é aprofundado. Às vezes um professor comenta ou tem algum trabalho sobre isso. Mas uma coisa interessante é, por exemplo, o verbo chegar. Ele foi criado a partir de uma língua europeia, não vou lembrar agora se era norueguesa, eu realmente não lembro. Mas era porque quando o pessoal chegava eles dobravam as velas. E dobrar nessa língua europeia era plicar, plicare. E aí plicare foi se desdobrando em outros países, outros idiomas, e o P se tornou o nosso esse som de ch, né? E do CH. Que aí na fonética ele é só um símbolo assim que tem esse sh. E aí ele foi se desdobrando, diminuindo até virar chegar. Então, é um processo interessante de estudar a fonética e como a palavra surgiu. E tem a ver com contexto. Então, nada, tipo, às vezes você pensa assim, chegar. Não surgiu do nada, sabe? Tem uma história por trás. A gente vê isso sim. Muito legal. Então, né? Assim,
É porque me veio uma outra pergunta na cabeça, não tem muito a ver com filme nem nada assim, mas é por causa que, comparado com o IF, como é que você acha que é o ritmo da faculdade? Eu lembro é porque assim, eu tava falando com o Peterson uma vez, né? Estavam cursos diferentes, o Peterson tá em Mozambinho, né? Tá fazendo educação física lá. Sim. E assim, ele falou que é relativamente, assim, pra quem tá no IF, tá mais acostumado, sabe? Exatamente. Exatamente. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que é assim também. Principalmente porque a gente tá numa escola pública, e aí eu fui pra uma faculdade pública, mas, querendo ou não, como é um ambiente diverso, é pra ser diverso, pelo menos a faculdade, vem muitas pessoas de escola particular. E eles não têm a rotina que a UIF tem, geralmente, de ter um curso técnico, eu digo. Mas tem gente que vai falar, faculdade particular é melhor, escola particular, quer dizer. Mas dá pra ver que esse pessoal, eu já tô sendo bem crítica agora, mas eu não consigo, faz parte de mim. Eles não tiveram as mesmas, eles tiveram mais oportunidades que a gente que veio de escola pública, então pra eles, tipo, entrei na faculdade e é isso. Então se eu não quiser prestar atenção na aula, tudo bem. Ou se, sei lá, pra mim não são realidades diferentes. Então você vindo de uma escola pública, se você quer estar ali e quer se dedicar para você conseguir os benefícios que qualquer pessoa que estuda consegue. E uma pessoa que não vê essa importância de uma escola pública e de como ela é importante na sua vida, vê como algo mais ok. Então, por exemplo, eu trabalho e estudo. Isso para mim é uma dificuldade às vezes, conseguir seguir a rotina. Mas e quem não trabalha? Quem só estuda? Será que eles vão dar tanta importância para o estudo quanto uma pessoa que trabalha dá? Então, são ritmos diferentes, no sentido de valorizar mais a visão que você tem da faculdade. Mas, no caso do IF, eu acho que são visões parecidas na questão de rotina. Porque aqui a gente não só estuda, a gente tem os trabalhos, a gente tem os projetos integrados. Então, acaba que a gente acaba tendo muita coisa para fazer e acostuma com isso. Na faculdade só aumenta a quantidade de tarefas. E o que difere é que você está por conta própria. Então, você que vai escolher qual projeto você vai participar, o que você se identifica. Eu acho que é isso, assim. Não sei se eu dei muita volta, se eu deixei minha crítica entrar no meio e atrapalhar, mas é isso. É um negócio que a gente sente, tipo assim, nós que é aluno, classe média baixa. Classe baixa, velho. Não tem isso. A gente, tipo assim, a gente chega numa certa fase da cidade que a gente tem que se preocupar com o Enem, com algum trabalho pra ajudar no sustento de casa. E, tipo, a gente tem 18 anos, a gente não consegue, por exemplo, um instituto, porque, tipo assim, tem um estudo integral. Então a gente não tem como a gente ficar até as 4 horas da tarde, tipo hoje, por exemplo, e depois ir trabalhar. E é uma realidade que os professores não entendem. Exatamente. Entendeu? Eles cobram da gente, tipo assim, pô, mas você vem aqui, estuda, assim, sabe, um dos melhores estudos da cidade, mas você pode muito bem trabalhar, estudar mais ainda. E se então, matar tipo assim, com 30 anos. Muito simples. Então, tipo assim, na tabela de horário deles, parece que o dia tem 36 a 40 horas. Eu posso falar mais uma coisa? Fala uma coisa, fala as suas palavras. Então, pessoal, assim como a Ingrid fez a sua autopromoção, né? Eu também farei aqui, não minha, mas de um grupo de companheiros meus, cineastas, né? Que são aí os baguais cineastas. Eu participo do grupo, participo ali do processo criativo, mas não fiz nada efetivamente. Eles lançaram seu primeiro curta, chamado O Compadre, né, que parodeia ali uma cena de Poderoso Chefão dentro do contexto escolar brasileiro. E realmente ali muito lindo, muito poético o Compadre, né? É uma produção de alto nível, curtinho, menos de 10 minutos para você sentar e assistir ao Compadre, né? Você tem aquela cena linda, né? Assim como acontece com Don Corleone, ele chega e fala: o que eu fiz pra merecer tanta falta de respeito? Vocês vêm pedir minha ajuda e nem me chamam de compadre, né? Porque é do Sul, né? E é realmente um grande filme, vai ter continuação, eu recomendo aí a todos acompanharem esse excelente trabalho. Onde é que a gente assiste? No YouTube. Põe O Compadre Baguais, né? Muito bom, gente. Beleza. Altíssima qualidade. Link na descrição. Link na descrição, link na descrição. Ingrid, você tem algumas últimas considerações? Eu só queria agradecer mesmo, que é muito bom estar de volta na rádio. E queria parabenizar vocês pelo projeto, Obrigado. porque eu lembro que quando
eu tava saindo, né? O professor Thiago tava saindo, os alunos ficaram um pouco preocupados. O que vai acontecer da rádio sem o Thiago? Então a gente tem outro Thiago hoje que tá aqui na rádio. E é muito legal, muito bacana ver vocês se dedicando, assim, pra projetos. Eu apoio, se precisar de qualquer ajuda, só chamar a gente. Beleza. Eu falo tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau, É minha Machado. última consideração. Tchau. Tá bom. Enfim, foi muito bom ter vocês dois aqui de volta. Obrigado, tchau. Obrigada. É. Tô emocionado. Mas, enfim, mas todo momento bom tem um fim, né? Lágrimas. Enfim, obrigado por vocês terem vindo hoje. Eu que agradeço. Não de nada, viu? Obrigado pra vocês aí também. Obrigada, produção. A produção! Vamos nomear a produção? Vamos. A gente tem primeiro Zé Felipe, Henry e Zé. É isso aí. Os três que ajudam a fazer isso Três acontecer. homens. Não corta isso aí não, Heitor. Quarto isso não, Heitor. Não E Heitor também, que está editando esse Ei, vídeo. Heitor, que tá Isso, obrigada, editando. editor. Um beijo, É isso aí. O cara que Boa mais vai sorte. trabalhar nisso aqui. Quer dizer, se ele tá nessa parte é porque ele já fez grande parte do trabalho. Então, muito obrigado, Heitor. Você é muito humilde. Boa sorte. Enfim, obrigado você por ter assistido também. Esse foi mais um De Frente com Tigas. Fica de frente mesmo. Agora fica de frente pra ela. Ficamos de frente contigo. Ficaram de frente com Tigas. Enfim, até a próxima. Até mais.